Agora sim, presidente Lula com a palavra em Belém. E o chefe de delegações presentes. Quero cumprimentar o presidente do Senado brasileiro, companheiro Davi Alcolumbre. Quero cumprimentar o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, deputado Hugo Mota. Quero cumprimentar o Luiz Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Quero cumprimentar o meu ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e a companheira Marina Silva, ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, por meio de quem cumprimento os ministros e as ministras de Estado que me acompanharam. Quero cumprimentar o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30. Quero cumprimentar o presidente da COP29, Mukhtar Babayev. E quero cumprimentar o parceiro nessa jornada, o amigo Helder Barbalho, governador do estado do Pará, e cumprimentar a minha querida esposa Janja. Passados mais de 30 anos da Cúpula da Terra, no Rio de Janeiro, a Convenção do Clima regressa ao país onde nasceu. Hoje, os olhos do mundo se voltam para Belém, com imensa expectativa. Pela primeira vez na história, uma COP do clima terá lugar no coração da Amazônia. No imaginário global, não há símbolo maior da causa ambiental do que a floresta amazônica. Aqui correm os milhares de rios e igarapés que conformam a maior bacia hidrográfica do planeta. Aqui habitam as milhares de espécies de plantas e animais que compõem o bioma mais diverso da Terra. Aqui residem milhões de pessoas de centenas de povos indígenas cujas vidas são atravessadas pelo falso dilema entre a prosperidade e a preservação. São elas que diariamente conjugam em seus modos de vida a busca legítima por uma existência digna, com a missão vital de proteger um dos maiores patrimônios naturais da humanidade. Por isso, é justo que seja a vez dos amazônidas de indagar o que está sendo feito pelo resto do mundo para evitar o colapso de sua casa. O multilateralismo, Acordo de Paris, o ano de 2025 é um marco para o multilateralismo. Celebramos os 80 anos da fundação da Organização das Nações Unidas e os 10 anos da adoção do Acordo de Paris. A força do Acordo de Paris reside no respeito ao protagonismo de cada país em definição de suas próprias metas, à luz de suas capacidades nacionais. Passada uma década, ele se tornou o espelho das maiores qualidades e limitações da ação multilateral. Graças ao acordo, nos afastamos dos prognósticos que anteviam o aumento de até 5 graus da temperatura média global até o final do século. Provamos que a mobilização coletiva gera resultados, mas o regime climático não está imune à lógica da soma zero que tem prevalecido na ordem internacional. Em um cenário de insegurança e desconfiança mútua, interesses egoístas imediatos preponderam sobre o bem comum de longo prazo. O ano de 2024 foi o primeiro ano em que a temperatura média da Terra ultrapassou 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais. A ciência já indica que essa elevação vai se estender por algum tempo ou até décadas, mas não podemos abandonar o objetivo do Acordo de Paris. O relatório de emissões do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente estima que o planeta caminha para... Estamos de volta para todo mundo, nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, o presidente Lula com a palavra na COP30, vamos ouvi-lo. Segundo o mapa do caminho Baku-Belém, as perdas humanas e materiais serão drásticas. Mais de 250 mil pessoas poderão morrer a cada ano. O PIB global pode encolher até 30%.
Por isso, a COP30 será a COP da verdade. É o momento de levar a sério os alertas da ciência. É hora de encarar a realidade e decidir se teremos ou não a coragem e a determinação necessária para transformá-la. Os objetivos do Brasil. Para o Brasil, a COP30 será o ponto culminante de um caminho pavimentado ao longo de nossas presidências no G20 e dos BRICS. No G20, colocamos na mesma mesa os ministérios do meio ambiente e de finanças, das 20 economias que respondem por cerca de 80% das emissões globais. Nos BRICS, reafirmamos a centralidade do financiamento climático, da capacitação e da transferência de tecnologia. Esta cúpula de líderes é uma inovação que trazemos ao universo das COPs. As convergências já são conhecidas. Nosso objetivo será enfrentar as divergências. Nós, líderes, podemos e devemos discutir tudo para além dos muros da convenção. As palavras ditas aqui serão bússola da jornada a ser percorrida por nossas delegações nas próximas semanas. A humanidade está ciente do impacto da mudança do clima há mais de 35 anos, desde a publicação do primeiro relatório do IPCC. Mas foram necessárias 28 conferências para que se reconhecesse pela primeira vez em Dubai a necessidade de se afastar dos combustíveis fósseis e de parar de reverter o desmatamento. Foi preciso um ano adicional para que se admitisse em Baku a perspectiva de ampliar o financiamento climático para US$ 1,3 trilhão. Belém honrará os legados da COP 28 e 29. Acelerar a transição energética e proteger a natureza são duas maneiras mais efetivas de conter o aquecimento global. Estou convencido de que, apesar das nossas dificuldades e contradições, precisamos de mapa do caminho para planejar, de forma planejada e justa, reverter o desmatamento, superar a dependência dos combustíveis fósseis e mobilizar os recursos necessários para esses objetivos. Para avançar, será preciso superar 2 descompassos. O primeiro é a desconexão entre os salões diplomáticos e o mundo real. As pessoas podem não entender o que são emissões ou toneladas métricas de carbono, mas sentem a poluição. Podem não compreender o que são sumidouros de carbono ou reguladores climáticos, mas reconhecem o valor das florestas e dos oceanos. Podem não ser versadas em financiamento concessional ou misto, mas sabem que nada se faz sem recurso. Podem não assimilar o significado de um aumento de 1,5 graus na temperatura global, mas sofrem com secas, enchentes e furacões. O combate à mudança do clima deve estar no centro das decisões de cada governo, de cada empresa e de cada pessoa. O conceito de mutirão, que traduz um esforço coletivo em torno de um objetivo comum, é o espírito que vai animar Belém. A participação da sociedade civil e o engajamento de governos nacionais, subnacionais, será crucial. Seremos inspirados pelos povos indígenas e pelas comunidades tradicionais, para quem a sustentabilidade sempre foi sinônimo de viver. Superação das desigualdades. O segundo descompasso é o descasamento entre o contexto geopolítico e a urgência climática. Forças extremistas fabricam inverdades para obter ganhos eleitorais e aprisionar as gerações futuras a um modelo ultrapassado que perpetua disparidades sociais e econômicas e degradação ambiental.
rivalidades estratégicas e conflitos armados desviam a atenção dele nos recursos que deveriam ser canalizados para o enfrentamento do aquecimento global. Meus amigos e minhas amigas, enquanto isso, a janela de oportunidades que tem para agir está se fechando rapidamente. A mudança do clima é resultado das mesmas dinâmicas que ao longo de séculos fraturaram nossa sociedade entre ricos e pobres e cindiram o mundo entre países desenvolvidos em desenvolvimento. Será impossível contê-la sem esperar as desigualdades dentro das nações e entre elas. A justiça climática é aliada do combate à fome e à pobreza, da luta contra o racismo e a desigualdade de gênero e da promoção de uma governança global mais representativa e inclusiva. Amigas e amigos, entre os povos indígenas e Yanomami que habitam a Amazônia, existe a crença de que cabe aos seres humanos sustentar o céu para que ele não caia sobre a terra. Esta perspectiva dá medida da nossa responsabilidade perante o planeta, principalmente dos mais vulneráveis. Mas também reconhece que o poder de expandir horizontes está em nossas mãos. Temos que abraçar um novo modelo de desenvolvimento mais justo, resiliente e de baixo carbono. Espero que esta cúpula contribua para empurrar o céu para cima e ampliar nossa visão para além do que enxergamos hoje. Eu queria, meus amigos e minhas amigas, antes de terminar a minha fala, pedir a vocês que a gente tem que agradecer a disposição de fazer essa COP da Amazônia na Amazônia. Muita gente não acreditava que fôssemos possíveis trazer para o estado do Amazonas uma COP, porque as pessoas estão mais habituadas a desfilar por grandes cidades, e nós resolvemos que a Amazônia para o mundo é como se fosse uma Bíblia. Todo mundo sabe que existe e interpreta cada um da sua forma. E nós queríamos que a pessoa viesse aqui para ver o que é a Amazônia, para ver o que é o povo da Amazônia, para ver o que é a natureza da Amazônia, para ver o que é a culinária da Amazônia. E eu quero terminar pedindo uma salva de palmas para todos os trabalhadores que ajudaram a construir em pouco tempo esse espaço que nós estamos ocupando e aqueles que vão nos receber e nos atender durante a COP. Um abraço e boa COP a todos vocês. E assim conclui-se o pronunciamento do presidente Lula, anfitrião, não só da COP30, que oficialmente começa o calendário de 10 de novembro a 21 de novembro, mas essa é a reunião de abertura da cúpula de líderes, né? Reunindo mais de 50 chefes de Estado, autoridades, corpos diplomáticos, enfim, dando o tom do que a gente pode aguardar olhando adiante. Seu principal destaque é Aninha Beatriz Dias. Ele agradecer a todo mundo que participou da construção desta COP, quando a gente viu o Bruno Pinheiro mostrando que a COP ainda não terminou de ser construída. Exatamente. É mais um descompasso entre o que o presidente Lula fala e o que a gente vê acontecer. É uma tentativa desesperada, Aninha, do Lula conseguir voltar para a zona de conforto dele. Porque o Lula não sabe falar sobre a questão ambiental. Ele leu o Ailton Krenak ali, ele leu o telão. Mas claramente o que ele sabe falar é sobre aplaudir trabalhadores. Então é só uma tentativa dele desesperada de voltar para uma zona onde ele se sente acuado, que é no diálogo ambiental, né? E vamos lembrar, né, quantos profetas do Apocalipse com um palco imenso, né, nos últimos 15 anos que a gente não viu, realmente preverem o fim dos tempos e realmente terem a bigorna da realidade esmagando o discurso deles, que eles ganharam muito dinheiro em cima disso. Eu lembro do Al Gore dizendo que até 2013 não ia ter mais verão no Ártico. Eu lembro de tantos outros, como Bill Gates, também dizendo que era completamente exagerado tudo que foi previsto ali na virada do milênio. Enfim, claro, não exclui o fato que há mudanças climáticas, o clima está sempre em mudança. Todo cuidado é pouco, mas também cuidado com os alarmistas
que estão aí talvez enganando vocês em excesso. A gente parte para a conclusão, só para quem está nos ouvindo. Aqui do Morning Show de hoje, amanhã às 10, estamos juntos de novo. Tchau! E aqui seguindo por imagens, naturalmente, vou com o Mano Ferreira aqui. Vamos lá. Existe um grande espaço de racionalidade entre os apocalípticos de um lado e os negacionistas de outro. Também acho. Os problemas concretos existem e precisam ser enfrentados. E uma constatação interessante é que, mais uma vez, eu destaco, o Brasil tem um papel a desempenhar no mundo nesse tema e não é de hoje. A Rio 92 foi a maior cúpula do clima até então, foi basicamente a mãe das COPs. E lá em 92, sob a presidência de Fernando Collor, um presidente de direita liberal, apesar de diversas polêmicas que certamente envolvem a figura dele, mas de um ponto de vista da tradição política brasileira, certamente não é alguém de esquerda, né? Mas, enfim, naquele contexto, o Brasil reuniu mais de 100 líderes de Estado. Hoje está reunindo nessa COP cerca de 50, ou seja, a capacidade diplomática do Brasil e da pauta ambiental caiu pelo menos pela metade. Também, né, meu amigo? Quem vai vir para pagar R$25 numa água, 30 na coxinha e hospedagem do preço que tá? Eu tô só esperando o abraço do Macron. Quando eu ver o abraço do Lula no Macron e aquela pegação de mão, eu vou ter certeza que a COP O acabou. Macron estava em Salvador ontem, você viu? Não vi. Rolou o abraço? Rolou batucada. Não, o Lula não estava em Salvador, só o Macron. Ah, tá. Mas rolou abraço com batuqueiro. Você vai gostar da cena. Gente, ele é maravilhoso. O Macron no Olodum. Coisa horrível. Lacron Mas para os vocês íntimos. viram, o presidente de Nova York também estava dançando numa balada. É uma nova Presidente de tendência, Nova York? gente. Prefeito. Cuidado, O hein? prefeito, desculpa. Cuidado Com o com o que você presidente na fala. cabeça. É que o presidente é contra ele, né? Agora é importante, pessoal, que a gente lembra, né? Muitos desses chefes de Estado aí presentes, a França tem eleição, o partido do Macron realmente está emparedado, tendência que a direita da Frente Nacional, né, possa assumir o poder em breve lá em Paris, no Champs-Élysées. O próprio Keir Starmer representando os trabalhistas, né, a esquerda britânica presente com aprovação no atoleiro. Provavelmente a gente vai ver o Bolsonaro britânico aparecendo numa onda sem precedentes com o partido reformista do Nigel Farage. O presidente Lula também, depois de parecer que estava com uma mão e meia na taça, começou a ter umas semanas bem difíceis aí com os dentes da bandidagem narcoterrorista mostrando, e o enfrentamento e essas declarações desastrosas. Vamos ver também se ele vai conseguir fazer com que a COP30 alavanque a imagem dele internamente ou se realmente a gente vai estar diante da Flop 30 olhando adiante. A ver qual vai ser a conclusão